Fala galera, feliz 2024, né? Agora apropriadamente, depois de tanto tempo, tirei umas férias aí. Pra quem não lembra, pra quem não me conhece ainda, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Eu sou o Little e eu falo sobre quadrinhos, principalmente aqui no YouTube, certo? Normalmente coisas da minha coleção, não exatamente coisas novas, né? Mas coisas que eu gosto bastante. E quando dá certo eu trago alguma coisa nova aqui, né? Então, desculpem a ausência, né? Andei doente esse começo de ano. Tive uma gripe forte e quando eu gripo ataca a minha garganta, então eu estava sem voz e não dava para gravar, né? Então hoje vai dar certo. E eu vou seguir o que a galera tá fazendo, né? Vídeos sobre o que? O que de legal a gente leu em 2023. É um pouco estranho começar o ano falando sobre o ano anterior, será? Mas, como eu não fiz nada no final do ano sobre esse tema, eu nem pretendia fazer, na verdade, mas, enfim, né? A galera parece que gosta de listas, e eu fiz a minha lista das coisas mais interessantes, mais diferentes que eu li ano passado, que me chamaram mais a atenção, certo? Então, para quem quiser, curte, comenta, compartilha, como a gente sempre pede aqui, que é de praxe, né? Desculpem aí a informalidade, mas eu sou assim mesmo. Vou fazendo vídeo de camiseta, aqui tá um calor da porra no Ceará ultimamente. Então é isso. As leituras eu não ia apresentar em uma determinada ordem, mas depois que eu coloquei os nomes de todas juntas, eu percebi que dava para eu fazer isso sim, considerando alguns fatores, né? Então, o fator de ser uma coisa diferente, um tipo que eu não tenha visto muita coisa parecida antes, ou nada parecido, questão de estilo de arte, interesse da história, né? Enfim, essas coisas que a gente que é nerd gosta de fazer, né? De catalogar, de listar, de deixar aquela coisa organizadinha. Então vamos lá, são 15 leituras, certo? Não separei as costumeiras 10 que a galera faz, eu pensei em fazer 12, né? Tipo, para cada mês do ano. Mas, enfim, no final das contas deu 15 e eu vou falar sobre 15, certo? Então vamos começar, né? Sem mais enrolação. Algumas coisas vocês podem achar estranhas eu trazer aqui na lista, mas lembre do que eu disse, tem o fator diferente. E a primeira obra que eu vou falar é uma das mais diferentes, certo? É uma coisa polêmica, não é de um autor muito bem visto, é um autor que eu gosto da obra dele, mas ele como pessoa, com o passar dos anos, tem me decepcionado um pouco, né? Aquela coisa, não conheça seus ídolos, né? Eu acho o cara um artista foda. Eu como faço os meus quadrinhos independentes, né? Quem sabe um dia vocês ainda vão ver. E esse cara é um herói da autopublicação, né? Ele se fez sozinho, se publicando lá fora, ao contrário do que todo mundo pensava, né? Ele conseguiu fazer a carreira dele durar quase 3 décadas e só não durou mais do que isso porque ele entrou numas noias de achar que o mundo é do jeito que ele vê, e a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Então a primeira obra que eu quero falar aqui é The Strange Death of Alex Raymond. Vou colocar aparecendo aqui para vocês, então é o 15º colocado. Eu falei sobre o Strange Death of Alex Raymond, né, a estranha morte de Alex Raymond, ano passado. Eu comprei pela Amazon, deu certo importar, né? Não foi barato, mas à vista do que estão outros materiais do Dave Sim que são mais difíceis de conseguir, ela estava num preço até bastante em conta. Ainda está mais ou menos o mesmo preço aí na Amazon. Se vocês conseguirem ler em inglês, eu recomendo. Mas por quê, né? Ela é tão diferente. O cara pegou a história do realismo em quadrinhos na América do Norte e fez um trabalho todo sobre isso, falando do que é que tratava, como foi para essa galera, principalmente os 3 maiores, né? Que era o Hal Foster, do Príncipe Valente, o Milton Caniff, do Terra e os Piratas, né? Que eu estou esperando poder comprar, e o Alex Raymond, né? Que é mais conhecido pelo Flash Gordon,
Também chegou a sair por aqui o Rick Kirby dele, né? O Rick Kirby, só que aqui saiu com o nome de Nick Holmes. Então é um cara assim, super, ultra, mega foda, super desenhista. E o Dave Sim, ele faz todo um estudo do que aconteceu com esses caras e da arte nos quadrinhos, como mudou desde o tempo dessa galera até hoje, né? Essa é a parte mais legal, a parte positiva da obra. Então, por isso, eu recomendo pelo estudo histórico que ele faz e porque tem desenhos maravilhosos. Ele reproduz, ele recria as artes originais, né? Então, eu achei muito diferente, muito interessante. A parte ruim é, como eu disse, ele vê as coisas só pelo ângulo dele. Então, fica uma coisa assim meio paranoica, talvez, né? Ele vê correlações em coisas que de fato não tem muito a ver, né? Mas enfim, como eu disse, eu estou separando autor e a obra eu acho ela assim visualmente fenomenal e como história ela é muito instigante, muito interessante. Eu passei um mês lendo só ela, porque cada palavrinha que eu não conhecia ainda eu ia pesquisar e os desenhos eu observava com muita atenção, né? Então essa é a obra número 15. Vamos para o 14. Número 14, colocando aqui na tela, é dos meus conterrâneos aí, o Luiz Carlos Souza e o Rafael Dantas, né? Respectivamente roteirista e desenhista, é a Miss Hyde, né? Eu achei a Miss Hyde, que saiu aqui pelo Ultimato do Bacon, muito interessante. Ela é uma obra bem curtinha, é coisa de 32 páginas, mas assim, a criatividade do roteiro do Luiz e os desenhos super incríveis do Rafael me fizeram colocar essa obra, né, na lista também, né, o Rafael vindo aí logo ao lado do Alex Raymond, aí a moral, né? Então assim, ela é muito divertida, muito interessante. A Miss Hyde é uma personagem que, digamos que é uma astronauta cearense, né, e tem um personagem que eu me diverti muito com o nome e o visual dele, né, que é o Soin, que é como aqui no Ceará a gente chama o Sagui. E eles estão vindo com a segunda história dela aí. Eu achei muito diferente, muito legal, bem mais divertido do que eu esperava. Então entrou na lista das melhores coisas que eu li ano passado, tá? Certo, olhando aqui a minha colinha, a minha pesquinha, 13º item, Superman do Garcia Lopes. O Superman dos anos 70, ele não é uma coisa assim que me interessasse muito, né? Eu sou um cara que nasceu nos anos 80, e eu acredito que quando a DC resolveu fazer a Crise nas Infinitas Terras foi realmente para melhorar as coisas, né? Aquele lance de muitos universos alternativos compartilhando os mesmos personagens, eles tentaram organizar a casa e durou aí uns bons 10 anos antes deles tentarem rearrumar as coisas com a Zero Hora e não deu muito certo, e de lá para cá, praticamente todo ano, né, a DC inventa aí uma crise, enquanto a Marvel inventa uma guerra, né? Todo ano tem. Então, quando eu peguei esse material do Garcia Lopes foi especificamente pela arte. E foi legal ver que também tem histórias boas, né? Que não é só o Superman do John Byrne que é massa, tem outros super-homens, né? Naquele tempo, como a gente chamava, que também são muito interessantes, as histórias muito legais, divertidas. Tem uma coisa mais simples, né? Algumas coisas assim mais malucas, mais treslocadas, umas coisas mais que hoje em dia até a ficção científica não leva mais a sério, mas são histórias legais e vale a pena a gente ter isso aí na coleção, não só pelas histórias, mas pela arte do Garcia Lopes, que é assim um negócio de outro mundo, é maravilhoso. Então ele foi aí o meu escolhido para 13º. Voltando para o Brasil, vamos agora para o 12º, um nordestino, e é um cara fodástico. Tanto o roteiro dele para essa obra quanto a arte eu achei assim do caralho, e é o Lavagem, né, do Chico. Chico tem até uma obra aí com uns cangaceiros, né, acho que é uma trilogia que eu estou a fim de conseguir também, não sei se ou quando vou conseguir. Ano passado eu li dele Três Buracos e li dele o Lavagem, né? O Lavagem eu vi na finada Livraria Cultura, na época que saiu mesmo, e eu achei assim muito interessante, muito bonita a arte, muito doida a história. O pouco que eu vi na livraria, né, eu não parei para ler lá, mas esse ano de 2023 eu consegui, né, peguei emprestado aí com o meu velho amigo Cabeça,
li e ainda pretendo ter a minha. Então, a abordagem do Chico para o tema do fanatismo religioso, né, e aquela questão da pobreza em que eles vivem na obra, né, o cara praticamente mora dentro de um chiqueiro com a esposa. Então, me causou muito interesse a arte, eu achei muito legal, muito bonita mesmo. Eu tenho outra coisa do Chico aqui, né, que é o 15, até usei no cursozinho de quadrinhos que eu fiz para os meus alunos, né, quando ele era professor. E assim, o Chico é referência, né? É um negócio muito legal de você ver, um dos artistas mais legais que tem atualmente sendo publicados, né? Continuando no Brasil, continuando no Nordeste, aí que legal. Agora vamos sair da Paraíba do Chico, vamos para o Piauí para falar dessa putaria aqui, que é o Cantinho do Caio Oliveira, né? O Caio, eu acompanho ele mais pelo Instagram, né? Agora também no Twitter, digamos assim, né? Estou seguindo ele por lá, espero até que eu não esteja enchendo o saco dele. De vez em quando eu comento lá alguma coisa dele e tudo, né? Mas assim, eu acho o humor do Caio muito massa. Ele consegue misturar ideias de uma maneira que eu fico assim, porra, como é que o cara pensou nisso? É engraçado, muito engraçado. É um cara que consegue me fazer rir lendo as coisas, né? E assim, pode não ser muito comum para mim rir enquanto eu tô lendo uma coisa, só se for assim altamente putariesco, digamos, e as coisas do Caio são assim, né? O cara fez lá nesse quadrinho, tem o João de Santo Ceia, né? Que ele pega a letra do Faroeste Caboclo da Legião Urbana e adapta para o universo de Cavaleiros do Zodíaco e fica assim legal demais. O cara tem uma ideia, por exemplo, de pegar o lance dos stands, né, do Jojo Bizarre, e misturar com o Chaves, né? Tem uma imagem lá que é o Seu Madruga fazendo aquelas poses assim do Jojo, e o stand dele é o Pirata Alma Negra, né? Quem assistiu Chapolin sabe de onde vem, né? Chapolin e Chaves, de onde vem essas ideias. E eu acho que o Caio consegue fazer assim umas misturas muito, muito legais. Eu gosto muito do trabalho dele, né? Espero qualquer dia conseguir ter mais obras dele. Do Caio eu tenho essa que eu peguei de cabeça e tenho o Ônibus, né? Que eu peguei pela Amazon. Eu ainda não peguei nada diretamente com o Caio, mas ainda vai rolar. Ele vai estar no Sun aqui esse ano, quem sabe até, né? Dê certo eu conseguir alguma coisa dele. Enfim, vamos lá pro próximo. Vou entrar agora no top 10, né? Ano passado eu conheci uma galera que é extremamente apreciadora dos quadrinhos da editora italiana Bonelli, né? A Bonelli Comics, do Sérgio Bonelli, né? A Sérgio Bonelli Editore. Então, eles são muito assim de tex, né? Muito tex e tudo. E eu não sou tanto assim de faroeste, mas cada vez mais tem me aparecido alguma coisa de faroeste interessante, né? Eu já vi alguns filmes assim de faroeste que me chamaram um pouco mais. Quadrinho de faroeste que tinha me chamado mesmo era o Jonah Rex, que saiu lá na Vertigo da Abril, e também tem uma dele agora, né? Um encadernado que tem aquelas mesmas histórias da Vertigo da Abril e mais umas outras. Então eu percebi que o faroeste, digamos, que me agrada mesmo é esse faroeste estranho. Existe o Wade West, né? Então ano passado eu li 3 coisas da Bonelli. Eu li Ken Parker, que é o faroeste, mas eu achei assim muito diferente. Li uma Tex, eu já tinha lido um Tex 5 anos atrás, mas como eu disse, não é muito a minha pegada. Mas eu gostei também da história do Tex. E li o Mágico Vento, que tem essa pegada de Wade West, né? Eu li o número 70 e pouco aí do Mágico Vento, que tá na tela. Então, assim, o Ken Parker foi que para mim se destacou no sentido de ter uma edição muito boa, muito bonita, né? Eu fiz um vídeo também. Eu vou deixar os links de todas essas obras que eu falei a respeito, eu vou deixar os links aí na descrição para vocês darem uma olhada nos vídeos, né? Onde eu posso detalhar melhor. Aqui eu tenho que ser mais contido. Então, assim, história boa, arte excelente, tem humor, tem ação, tem alguns questionamentos. Então, Ken Parker me chamou bastante a atenção. E o Mágico Vento eu achei mais legal, assim, pelo lance que tem algo sobrenatural, né? Então, o Wade West, o Oeste Estranho, eu achei legal. Então, esse ano, se me for possível, né, eu vou ver se eu consigo continuar pegando Ken Parker e começar a pegar direitinho do início o Mágico Vento, né? Vamos ver aí como é que vai ser esse ano para mim, questão de comprar quadrinhos, né? Eu tô querendo comprar menos. Situações não estão boas, né? Então tem que selecionar bem o que eu vou comprar.
Ok, então, número 10 aí do meu top de leituras do ano passado, Bonelli aí no geral, né? As 3 Bonelli que eu li, ainda tem algumas ali para eu ler. Número 9, vamos agora sair da Itália, vamos para o Japão. Temos então 2 obras do mesmo autor, tcharans, Kamen Riders, os Kamen Riders do Shotaro Ishinomori, né? O original Kamen Rider Ichigo, né? O Kamen Rider número 1, e o Kamen Rider Black, né? Que aqui no Brasil a gente conheceu primeiro pela série dele, né? O Tokusatsu que passou na Rede Manchete ali no finalzinho dos anos 80 e começo dos 90, né? Então, assim, a história do Shotaro Ishinomori se passa nos anos 70, no Kamen Rider Ichigo, né? No número 1. E, assim, apesar de ser uma coisa muito antiga, trata de temas que ainda hoje são interessantes, são importantes, como a questão da política por trás das organizações e a preocupação com o meio ambiente, poluição, tudo. E assim, eu achei um roteiro muito legal. Já tinha tentado ler em scan alguns anos atrás, né? Vocês devem saber que eu sou um defensor da leitura de scans, porque, enfim, né? Tem coisas que realmente não vêm pra cá. E quando eu tentei ler o Kamen Rider anos atrás, foi nessa forma, né? Um scan em inglês e eu não tive saco pra ler. Mas quando eu consegui o mangá mesmo, físico aqui, brasileiro, aí eu li rapidinho as 3 edições e achei assim uma ótima compra. O Kamen Rider Black também achei excelente, assim, me surpreendeu bastante. Apesar dos desenhos bastante simples, né? Eles são simples entre aspas, né? Porque aquilo ali é a escolha de estilo dele para desenhar mais rapidamente, né? O pessoal que é mangaka tem uma vida muito louca, tem que trabalhar muito rápido e assim é bastante violento, tem umas coisas assim meio polêmicas também. Ele trata ainda desses temas de organizações, né, que comandam, digamos assim, o mundo na forma da economia, né, e de um controle assim que a gente não tem como fazer muita coisa a respeito, pelo menos não uma pessoa sozinha. Mas aí no caso do Kamen Rider, né, o herói vai tentar fazer essa diferença. E achei legal que não é só heroísmo. Muitas das coisas que acontecem no Kamen Rider Black são porque ele está em perigo, ele tem que se defender e ele quer defender a família dele, né? O Nobuhiko, que é o irmão de criação dele, e tem a amiga, tem a irmã, né, de criação também, que não é bem irmã, tem aqueles complexos estranhos japoneses, né? Complexo de irmão, os irmão afim da irmã, um negócio estranho. Mesmo que não seja de sangue, eu acho muito esquisito. Mas, tirando isso aí, né, eu acho que as 2 obras, tanto o Rider quanto o Rider Black, são muito boas e merecem a leitura. Certo? Então, esse foi o número 9 aí do meu top. Pescando aqui de novo, colocando aqui, eu já tinha lido uma dessas e esse ano eu li outra, que é o Lanterna Verde e Arqueiro Verde, do Dennis O'Neil e do Neil Adams. O Dennis O'Neil, ele tem se mostrado para mim, né, eu li várias coisas dele ano passado, tanto Homem-Aranha quanto esses do Lanterna Verde, alguma coisa de Batman, das antigas, que assim, ele é um puta do roteirista. Não é à toa que o cara escreveu até aquele guia de roteiros da DC, né? Quem sabe um dia eu mostro aqui pra vocês. E assim, as histórias dele são muito boas. Ele conseguiu tirar, né, o Lanterna e o Arqueiro daquela coisa comum do super-heróizão, vamos fazer o heroísmo porque nós somos nobres e tal, nada disso. As histórias dele não são assim. Ele coloca os heróis em contextos de coisas sociais em que eles não vão simplesmente resolver com um poder do anel ou com uma flecha que vira uma luva de boxe. São coisas que eles precisam agir de uma maneira mais pé no chão para resolver os problemas. Então, vale muito a pena ler. Eu quero completar essa leitura ou tendo o primeiro volume dessa capa branca, ou então arrumando os 2 volumes dessa outra coleção verdinha, né? Porque eu tenho um verde e um branco, então tá incompleto, né? Tem até umas histórias que ainda falta eu ler que estariam no meio ali desses encadernados, né? Então vamos lá. Número 7, a gente continua na DC, continua nos Estados Unidos, e Batman, né? Saga do Batman me surpreendeu assim fodamente. Eu comprei primeiro aquela coleção do Alan Davis, né, em 2 edições. Comprei por conta do desenho, que eu acho o Alan Davis muito legal. E assim, quando eu fui ler,
eu vi que o Mike Barr é um cara que sabe escrever o Batman, assim, bem demais. Gostei muito do Batman do Mike Barr, do Bruce Wayne dele. Parece que era aquela coisa... pouco tempo depois, né, da crise nas Infinitas Terras, são histórias que se passam ali no 87 em diante. E assim, tem o Mike Barr e tem o Alan alguma coisa, tá me faltando o sobrenome do cara aqui. Os dois escrevem o Batman assim, de uma maneira bem legal. E foi massa pra mim ver o Jason Todd como Robin, que ele é um Robin que eu não conhecia. Eu li a história do Jason Todd só da morte dele, né, e vi um desenho do Batman de uns anos atrás em que aparece o Jason Todd, né, mas assim, eu nunca tinha visto o Jason Todd agindo. Agora eu achei diferente, bastante diferente das abordagens, né, o Jason Todd do Mike Barr, ele é um menino super alegre, super maluquinho e tal, e o do Alan, ele é um menino mais rebelde, mais revoltado, né, mostra como o Batman tirou ele das ruas e como ele acabou se tornando o Robin. Parecem que essas histórias aí, eles estavam realmente dando uma reformulada na origem do Batman. Então tem a doutora Leslie Tompkins, que eu vim conhecer no desenho do Batman dos anos 90, né? E o Bruce Wayne do desenho dos anos 90, eu imagino que eles tenham baseado um pouco nesse Bruce Wayne do Mike Barr, que é um Bruce Wayne assim, mais relax. O Batman tem até momento que ele dá risada, então é um Batman mais mais tranquilo, mais controlado, não é aquela coisa do Batman chato, mal-humorado dos últimos anos pra cá, né? Então, saga do Batman, li a número 1, achei muito, muito boa mesmo. Aí tive que comprar a 2, comprei a 2, estou com vontade de ter a 3, né? E tem o lance do Batman ano 2, que saiu uma edição encadernada que eu não tenho, né? Quem sabe se depois eu conseguir, ela até substitua a coleçãozinha do Alan Davis que eu tenho, né? E vou estar lá na banquinha do livro para vocês comprarem. Não percam. Na 6ª posição, vamos voltar para o Japão. Uma viagem que começou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, foi para o Japão com JoJo's Bizarre Adventure, parte 3, né? O Stardust Crusaders, que eu fiz vídeo das 10 edições e que eu sempre morro de babar aqui, Stardust Crusaders, porque é muito doido, é muito bizarro, é muito divertido. Eu me emocionei, eu ri, eu fiquei com pena, eu quis chorar. Né? Quem já leu sabe por quê, né? Tem uns personagens assim que você fica super apegado e o roteirista e artista, né? O Hirohiko Araki, ele faz umas coisas com os personagens que você fica, porra, cara, por que tu fez isso? Né? E esse é um tipo de leitura que é legal, quando você sente uma imersão muito boa. Eu ainda acho o desenho do Araki um pouco bizarro demais, porém, ele vai, né, à medida que constrói a história, você aceita o estilo dele, é daquele jeito e é pra ser bizarro, né? As coisas que acontecem, é muito mentiroso, é muita mentira, mas é muito divertido, tem hora que é muito engraçado. E assim, eu só comprei até aí, o resto eu só vi anime, né? Ainda nem vi o anime todo, falta ver a parte da Jolene, né? Da filha do Jotaro. Mas eu estou revendo a parte 4, né, o Diamond is Unbreakable, que é o que eu acho menos interessante, mas ainda assim é muito boa. Então por isso você tira, né? Eu estou dizendo que ela é a mais fraquinha, mas ela ainda é bem legal, bem divertida. Só que eu gostei mais da história em volta dos Joestars, né? Da família principal Joestar, né? O Jonathan no primeiro, o Joseph no segundo e o Jotaro no terceiro, que é Stardust Crusaders. Então não tinha como o Jojo estar fora dessa lista. O Jojo ficou com o número 6. Agora vamos para o top 5, top 5, né, das leituras. Nosso top 5 volta para os Estados Unidos para falar sobre 2 artistas. Dessa vez não é sobre um quadrinho que eu vou falar, mas sobre uma família de artistas que fizeram histórias aí nos quadrinhos, principalmente em se tratando de Marvel Comics. Né? Estou falando do legado Romita, com o John Romita Sr. e o John Romita Jr., que os dois estão aqui, é o número 5, né, do meu top de leituras do ano passado, e os dois estão no meu top desenhistas do Aranha, né, são 2 dos que eu mais gosto. Ainda pretendo fazer um vídeo sobre os desenhistas que eu acho mais legais, em breve, esse ano rola. Então, assim, o Legado Romita foi um livro que eu li e me deixou assim, muito feliz de saber tanta informação interessante sobre a vida deles, né, a vida do pai, como ele começou, a questão da influência do cinema, o lance de ele pegar revistinhas baratas, até sem capa,
para ele poder ver os desenhos, e que ele era muito fã, e ele desenhava em todo canto, desenhava no chão. Então, assim, foi muito legal ver isso, né? E a relação dele com o Romitinha, né? Dele achar que o Romitinha não ia dar certo como desenhista, porque a galera ia ficar sempre comparando o filho e o pai, mas no fim das contas o Romitinha conseguiu fazer a sua própria carreira, é um desenhista de sucesso aí ainda hoje, e que vem evoluindo o seu estilo, né? Vem mudando o seu estilo com o passar do tempo. Ele começou bem parecido com o pai dele, né? Não tinha referência melhor para ele seguir do que o próprio pai, e aí com o tempo ele vem mudando e mudando o estilo. Hoje em dia, a coisa mais atualizada que eu li dele foi o Superman Ano 1, que ele fez junto com o Frank Miller. E eu acho que ali ele não se saiu muito bem, né? O principal estilo dele que eu gosto é aquela época ali que ele fez o Demolidor Homem Sem Medo. Eu acho que o estilo dele ali tá bem legal, massa mesmo. Ele com a arte final do Klaus Jensen, então fica foda. Fizeram boa parte das revistas do Aranha na época lá da saga do Clone, né? Então, pra mim, o Romitinha, daquele período dos anos 90, é o melhor, né, dele. Mas ainda é um artista que eu gosto bastante, eu acompanho também algumas coisas dele ali pelo Instagram, né? Teve até aqui na Comic Con Experience, né, ano passado. Então, top 5 aí foi o Legado Romita. Vamos para o número 4. Voltamos para os mangás. Então agora eu vou de clássico Divina Comédia do Go Nagai, né? O Go Nagai adaptando a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? E assim, é uma leitura, né, talvez vocês saibam, eu já fui professor, eu sou um cara das letras também, eu gosto de idiomas, tudo, então assim, desenho e texto me interessam. Então eu tinha essa curiosidade, essa vontade de ler a Divina Comédia, mas assim, não vou negar que embora eu goste de ler, eu gosto de leitura, né, como eu estou dizendo, eu sou uma pessoa das letras também, dá um certo medo assim, né, de você pegar um clássico desse para ler, porque geralmente são calhamaços. A leitura não é muito fácil, pode não ser muito fluida, pode não ser muito prazerosa. Então o Go Nagai, ele fez uma coisa massa para mim, ele adaptou aquilo ali para um tipo de mídia que eu consumo o tempo todo, e que para mim é muito fácil, né, muito prazeroso consumir aquilo. Então foi uma surpresa excelente a Divina Comédia, né, pelo Go Nagai para mim. O Go Nagai, assim como o Shotaro Shinomori, ele tem um estilo de desenho bem cartoon, bem simplificado, mas foi legal ver o quanto que ele e os assistentes dele capricharam nessa obra, para você ver todo o cenário, né, de terra, inferno, purgatório, paraíso. Então assim, se você tiver a chance de ler ou de comprar, recomendo, cara. Divina Comédia pelo Go Nagai, eu achei fodástico, muito massa mesmo. Chegamos então no top 3. Quem é o top 3 agora? Vamos lá. Terceiro. Cara, esse aqui eu fiquei muito feliz com isso aqui, quando eu concluí que esse ia ser o meu terceiro lugar. Novamente Brasil, temos aqui Roseira, Medalha, Engenho, do Jefferson Costa, né? Primeiro trabalho dele como desenhista e roteirista, né? O cara do Jeremias, das gráficas MSP, né? Ainda preciso ler. Mas assim, eu já rasguei elogios para ele aqui no vídeo que eu fiz especificamente sobre, mas não custa lembrar. História envolvente, desenhos super estilizados e muito legais, a pintura linda. A pintura foi para mim, assim, acho que o principal destaque, a maneira como ele colore a coisa, ficou assim, foda, não tem outra palavra, é bom demais, muito bom. Você tem que ler Roseira, Medalha, Engenho, e de vez em quando tem promoção dela, eu peguei ela em promoção, né, na Amazon, um preço bem legal. É uma leitura que eu recomendo muito. Vamos lá, top 2. Top 2, vou até tomar uma aguazinha aqui para me preparar para falar disso, porque o top 2 é pesado. Nós vamos agora para a Coreia do Sul para falar sobre Grama, da autora Keun-suk Gendry Kim. Fiz um vídeo sobre o Grama, o vídeo ficou bem curtinho, né, uns 3, acho que não dá nem 4 minutos de vídeo, porque é uma leitura pesada mesmo. Você vê o lance do Japão, né, que a gente gosta de obras japonesas e tudo, e como eu disse antes, eu gosto de separar autor e obra, mas tem coisas que não dá para você realmente esquecer e deixar para lá, separar, né? E uma dessas coisas é justamente as guerras sino-japonesas, né? E o Japão guerreou ali toda a Ásia, tentando, né,
se impor, e eles atacaram também a Coreia, né? E nisso existiam uma espécie de campos de prisioneiros, né? Como se fossem os campos de concentração alemães, aonde eles escravizavam mulheres para fazer sexo. Então elas eram sexualmente exploradas, e a personagem principal desse livro, Grama, ela é uma senhora que existe ou existiu de verdade, eu não me lembro se ela já morreu, né? A autora visitava ela num asilo de velhinhos e estava tomando notas da história da senhora para fazer um livro, né, biográfico sobre essa senhora. E, cara, é muito pesado mesmo, você fica assim, enojado. Tem um momento ali que eu li que eu tinha que parar de ler porque estava me fazendo mal. Então, assim, ganhou aqui o meu segundo lugar, né, o tema super importante, ser debatido, ser conhecido, né, e o tanto que ele é capaz de fazer a gente imergir na leitura, você fica ali hipnotizado por aquilo. Assim, é fascinante, mas é aquele fascínio de horror, né? É uma coisa horrorosa que você não consegue deixar de olhar. E contrastando com isso, o traço da autora é uma coisa muito delicada, né? É uma coisa bonita, né? Uns traços também simplificados, ela escolhe bem o que vai aparecer na imagem e o que não. E é um traço que traz uma leveza, acho que para equilibrar o quanto é pesada a história. Se essa história fosse desenhada por um desenhista de nanquim pesado, de traço rebuscado, também daria certo, mas ia perder, eu acho que ia ficar horrível demais, né? Então o traço dela traz uma leveza, né? Uma coisa que não fica tão horrível para a gente ler aquilo e interpretar aquilo, né? Talvez a mesma coisa tenha feito o Art Spiegelman, né, com o Maus, a história também que rola ali por época de guerra, né, Segunda Guerra, o pai dele, que ele representa os personagens em forma de bicho, né, animais são sempre bem representativos, né, e ele escolheu fazer dessa maneira, talvez para ser mais fácil da gente digerir a coisa, né. Então o segundo lugar foi esse, Grama, da Keun-Suk Gendry Kim. E agora o primeiríssimo, rufem os tambores. Agora nós vamos para a Europa. Então, Primavera em Chernobyl, né, ou em Chernobyl, né, tem um acento agudo ali. Para mim foi o primeiro lugar, né. Dentre todas essas coisas legais que eu li, eu destaquei ele como primeiro lugar por todos os aspectos que eu falei antes. A história é muito boa, ela é muito envolvente, você se interessa pelos personagens, você se interessa pelo que acontece com eles e pelo lance do resgate histórico, né? O acidente, né, que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, né, ali na época da União Soviética, né, na Ucrânia, e aí a arte é lindíssima, né, belíssima, é uma coisa bem naturalista, que mostra muito próximo da realidade as coisas. Tudo é muito bem pintado, bem iluminado, bem sombreado, a arte é maravilhosa. E o roteiro muito bom, né, retratando a realidade, a arte excelente também retratando a realidade, mostra um grupo de artistas franceses que vão para Chernobyl justamente conhecer o lugar e fazer uma obra a respeito. E a obra desse desenhista, desse pintor, né, o Emmanuel Lapage, né, ela mostrou para mim muito bem o que ele viveu e o que ele sentiu lá. Ele consegue transmitir para a gente muito bem isso. Então, por todas essas razões, eu achei justo deixar ele em primeiro lugar, né, das minhas leituras do ano passado. Então, reiterando o que eu disse antes, não é um vídeo sobre melhores coisas lançadas no ano passado, né? Eu acho que eu não comprei nada que foi lançado no ano passado, né? Se tiver alguma exceção, agora realmente eu não me lembro. Deve ter tido o Nekogahara, né? O mangá lá do mesmo autor do Shaman King, né? O Hiroyuki Takei. Estava saindo ano passado, eu estava comprando. Evangelion também, eu estava comprando a versão nova, mas Evangelion é reedição, então não estou considerando.
pensei só no que eu li, né? Então são as minhas leituras legais do ano passado, as mais legais. Eu li outras coisas boas também, fiz muitas releituras, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, né, a minha coleção, para mim é isso, reler, é revisitar, colecionar. Eu quero ter aquela experiência de novo, ou lembrar ela de novo, né? Você lê uma segunda vez não é a mesma coisa, claro, mas eu acho interessante. Tem coisas que merecem ficar mais tempo na coleção, e quando a gente morrer a gente não leva nada, né? Se deixar na mão da família, talvez vá tudo pro lixo. Então, assim, eu acho interessante em algum momento a gente ver que aquilo ali não nos pertence mais, né? Passar um tempo com a gente pode passar para frente. A minha ideia é reduzir, né, a coleção só para coisas mais pontuais e mais realmente interessantes para mim. Então, todos esses que eu citei aqui merecem ou mereceram passar um bom tempo comigo. O Legado Romita, eu fiquei feliz em ler, mas não vi necessidade real de eu continuar com ele, né? E também estava precisando de uma grana, estava vendo o que eu podia me desfazer, né? E, bom, esse daqui acho que dá para, né, passar para outra pessoa que vai aproveitar ele agora, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham achado interessante, mesmo tendo sido um vídeo tão longo, né? As edições que eu já vou ter feito quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu espero ter conseguido diminuir para no máximo meia hora, né? Apesar que um colega meu, youtuber, né, já me deu o bizu que tem gente que gosta, né, de vídeo longo assim, que, sei lá, tá no trabalho da madrugada, como eu mesmo já fiz isso, e aí não tem nada acontecendo, deixa rolando, vai mais escutando do que olhando, né? Não tem muito o que ver aqui, né? Então, assim, espero que esse vídeo agrade a algumas pessoas, e agradeço aí quem ficou até o fim, né? O canal tem ganhado bastante seguidores, passando dos 420, né? Um negócio assim surpreendente. Só um nerd aqui falando de quadrinhos, e eu não estou falando nem de novidades, né? Eu estou falando de velhidades, como eu digo, né? Eu sou um velho youtuber, falo de coisa antiga. Mas é interessante também que haja uma pessoa para fazer o contraponto, né? Eu vejo muito vídeo que a galera comprando, comprei isso, comprei aquilo outro, né? Dessa altura de compra eu fiz, sei lá, R$400 de compra e economizei muito dinheiro. E eu sou meio pai do Cris, eu acho que tu economiza mais se tu não comprar. Mas quem sou eu para falar, né, com essa ruma de papel aqui. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e falou, né?